Alguma vez na sua vida você já fez isso? Deixar para depois alguma coisa? Já? Talvez foi a confissão, talvez foi uma comida gostosa, talvez foi o quê? Um pedido de perdão, ou foi dar um perdão, deixou para depois, acabou não dando perdão. Já aconteceu isso com você? Pois então, hoje o nosso tema aqui é família. Quem aqui já é casado, levanta a sua mão. Olha aí. Mas você que ainda não é casado, que vai casar, também tem família, né? Tem pai, tem mãe, vive numa família. E nós não vamos falar aqui somente para casais, nós vamos falar também para jovens que querem casar, que estão namorando, que são noivos, que têm sonho de arrumar alguém e casar, né? Então, essa palavra de hoje é para todos nós que temos família, que todos nós temos, né? Nascemos de uma família. Então, São João, capítulo 2. Celebravam-se bodas em Caná da Galileia. Sabe o que é bodas? Casamento. E achava-se ali a mãe de Jesus. Quem é a mãe de Jesus? Maria, tua vizinha. É a Virgem Maria. Olha aí. Então, achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho nessa festa, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? A minha hora ainda não chegou. Disse então a sua mãe. Ela disse aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes os serventes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse trecho do Evangelho, São João narra para nós uma festa de casamento. Estava acontecendo ali em Caná. Caná é uma cidade lá da Galileia, Caná da Galileia. Acontecendo essa festa onde Jesus e sua mãe foram convidados, e foi mais os discípulos de Jesus também para essa festa. Olha que bonito, chega um ponto da festa em que a Virgem Maria vê que está acabando o vinho. E o vinho naquela época era a bebida importante ali, né? Não existia ainda a cerveja, não tinha lá. Então eles serviam para os convidados o vinho. O próprio Jesus tomava vinho com eles lá, né? E a mãe de Jesus enxerga, vê que está faltando vinho. Como que Maria vê? Maria e Jesus, com toda certeza, eram íntimos daqueles que convidaram. Porque como que eu vou saber que está faltando vinho? É só que eu entre nas dependências lá daquela casa ou daquele clube onde está acontecendo esse casamento. Então a Virgem Maria, ela não estava lá como somente uma convidada, eles estavam lá fazendo sala para ela. Ela foi, com toda certeza, ajudar lá dentro, ajudar na cozinha. Como que ela pode ter visto que estava faltando vinho? Porque ela estava íntima daquele povo. Estava nas dependências, para dentro daquela casa.
E ela vai lá na despensa e vê, tá terminando o vinho. E naquele tempo, as festas, elas não eram assim, uma noite só de festa, de casamento. Eram vários dias, chegava a ser até uma semana de festa. E chegou um determinado dia, o vinho estava terminando. Estava terminando. Ela chega e fala para Jesus, eles já não tem mais vinho, está terminando lá. Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre, ele não estava ainda, não tinha iniciado sua vida pública. Aí Jesus diz para ela assim, mulher, mãe, compete a nós isso, minha hora ainda não chegou. São João não narra aqui, né? Mas o que você pode imaginar que essa mãe, que a Virgem Maria chegou e falou para Jesus? A gente fica imaginando na nossa cabeça, né? Talvez ela chegou para Jesus e disse assim, olha meu filho, você vira, é agora é a tua hora. Mas ele disse para ela, minha hora ainda não chegou. Talvez a Virgem Maria chegou e disse para Jesus assim, quando você nasceu também minha hora não tinha chegado. Mas eu disse sim, então você vai dizer sim. Mas São João narra aqui para nós o quê? A Virgem Maria, ela nem ficou teimando ali. Mas Jesus, ajuda eles. Não. O que ela fez? Ela foi lá para os serventes, aqueles que estavam trabalhando na festa, e disse assim, ó, tá vendo aquele barbudinho lá? Meu filho, mas façam tudo o que ele vos disser. Façam tudo. Olhe só o evangelho de Maria para um matrimônio, para um casamento. Fazei tudo o que ele vos disser. Aí Maria chega para eles e diz assim, fazer tudo o que ele vos disser. O que os serventes fizeram? Foram lá, falaram para Jesus, a Dona Maria mandou nós vir aqui, eu não sei o que vamos fazer. Vamos obedecer você, Jesus. Aí Jesus diz o quê? Enchei as talhas. As talhas eram de pedras pesadas e cabiam dentro delas em torno de 100 a 120 litros cada talha. E era para eles encherem quantas talhas? Está na palavra ali? 6 talhas. Então, se fosse 120 litros, daria 700 litros, né? Para eles encherem. Aí, eles teimaram com Jesus ou foram encher essas talhas? Foram encher as talhas. Naquela época, o poço, né, assim como Jesus se encontrou lá com a samaritana, num poço distante lá, os poços não eram ao redor de casa, eles eram construídos a uma distância de uns 800 metros por aí. Por que isso? Porque as fezes, tanto dos animais domésticos como das pessoas, dos humanos, podem contaminar a água, né? Naquele tempo também não tinha esgoto. Aí a patente vai, né, pela terra, vai contaminando. Então eles faziam um poço lá distante, cercadinho de pedra, para nenhum bicho chegar perto, né? Eles foram lá buscar essa água. Você imagina esses serventes trazendo água. Talvez para encher aquelas talhas, não sei se eles levaram uma talha daquele tamanho, que coubesse 100, 120 litros cada uma, ou eles puxaram de balde, esses baldão de 18 litros, como que eles encheram, nós não sabemos, nós podemos ficar até imaginando, trazendo uma lata na cabeça aqui, com 20 litros, vai balançando, chega ali já tem só 15 litros quase, né, para ir enchendo. Quantas viagens eles deram para encher essas 6 talhas? Mas chegam ali para Jesus, tá cheia as talhas, e agora? Aí Jesus diz assim, vai e leva pro chefe, o chefe dos serventes. Eu acredito que eles imaginavam, né? Jesus não tinha feito nenhum milagre, não tinha dado nenhum sinal que o cara era forte ali. Jesus podia ter feito, né, alguma coisa assim, né? Ter colocado as mãos, orado por aquelas talhas, por aquelas águas e venham, olhem para mim, agora virá vinho, começa a borbulhar essas águas aqui e se transformou em vinho.
Isso, aquele local ficou cheirando vinho. Não, Jesus não fez isso. Jesus disse para eles: leva para o chefe. O que a gente fica imaginando? Esses serventes. Podia ser um casal. Podia ser você e sua esposa. Carregando aquela água. Pegando lá no poço aquela água. Trazendo aquela talha pesada. Ou aquele balde para daí encher aquela talha pesada. Cheia d'água. O que vinham conversando no meio do caminho? Reclamando? Sabe que esse casal vinha louvando ao Senhor? Ai, não vai faltar vinho, porque olha, nós estamos trazendo a água que Jesus pediu. Vamos buscar mais, meu amor. Que nem você faz lá na sua casa, quando sua esposa pede para você passar um pano, passar um aspirador, né? Você vem louvando ao Senhor. Nossa, eu louvo ao Senhor, né? Nós cantamos aqui, né? Eu vou limpando, louvando ao Senhor. É assim que faz? Não. Talvez vocês vinham buscando a água, né? Aquele louco daquele cabeludinho, filho da Maria, pediu para nós encher essas talhas aqui de água. Nunca vi fazer vinho com água, tem que ser com uva. Ou vinham dizendo assim, né? Pesado aquela talha aqui que vocês iam carregando, talvez fosse a doença, ou fosse a dificuldade na relação sexual, ou a dificuldade no relacionamento, e vinham assim carregando aquele peso, aquela doença, você não sara nunca. Jogava aquela água. Nós estamos sempre assim, carregando sempre dívida e mais dívida e problema financeiro, e jogando aquela água. O que será que esses serventes vinham conversando no meio do caminho? Tanto é que quando depois que Jesus morreu na cruz, iam indo os discípulos para Emaús, conversando no meio do caminho, tristes, Jesus chega para eles e diz assim: o que estão conversando? Aí eles dizem assim: você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu com o nosso Senhor? Era um casal que ia indo naquele caminho e que não reconheceram Jesus. Mas aqui esses serventes, a gente fica imaginando o que será naquela hora de dificuldade, carregando aquela água. Eu não sei qual dificuldade que cada um carrega aqui. O que esse casal vinha falando no meio do caminho? Será que estavam acreditando que ia transformar aquela água em vinho? Ou estavam duvidando do nosso Senhor? O que esse casal vinha conversando? Ainda chega para Jesus, e Jesus diz assim: agora leva para o chefe. Você teria coragem de levar 6 talhas? O chefe já estava fervendo, não tinha mais vinho. O que eles iam servir para os convidados? Convidados querendo mais uma festinha, mais um vinhozinho. O que esse chefe ia imaginar assim? Vocês estão ficando loucos? Me trazer 6 talhas d'água em vez de trazer vinho? Achei que vocês tinham saído lá, pedido lá para a distribuidora abrir lá para comprar um vinho. Não, vocês me trazem água? Você fica imaginando isso. Talvez eu não levaria. Mas chega para o chefe essa água, e o que o chefe diz? Experimenta. Nossa. Chega e diz para o noivo assim: olha, o costume é sempre servir primeiro o vinho bom. Aí depois, quando estiver acabando, como estava acabando o nosso aqui, serviu o vinho ruim, o vinagre, aquele que sobrou lá, que ninguém queria. Mas aqui você fez o contrário. Você deixou o vinho melhor para depois. Como assim? Olha a reação daquele chefe. Olha a reação dele. Qual que foi? Dizer isso para o noivo: serviu primeiro o vinho pior para depois o vinho melhor? Como assim, cara? Como isso? E olha só, Jesus não fez nada, nenhuma oração para se transformar em vinho. A água se transformou em vinho quando estava nas mãos dos serventes. E é assim lá na sua casa. O milagre vai acontecer lá na sua casa, na sua família. O seu casamento vai se transformar em matrimônio através das suas mãos. E é por isso que vocês, marido, mulher, nós temos uma aliança. E essa aliança não tem
nem começo nem fim. Ela é redonda, não tem começo nem fim. Porque é através das nossas mãos, ali que o Senhor vai fazer um milagre. É através da nossa disponibilidade. É através da nossa abertura. É através do nosso amor. E nós precisamos chamar Jesus e Maria para a nossa casa, para podermos um dia transformar o nosso casamento no sacramento do matrimônio. Talvez você só casou, ainda não é matrimônio lá porque você não conseguiu ainda viver isso, transformar, acontecer um milagre lá, porque nós só sabemos reclamar, não carregar as talhas. Mas eu digo para você, convide Jesus e Maria para entrar na sua casa. Jesus e Maria foram lá em Caná da Galileia. Eu não sei qual que é o seu endereço, mas na sua oração hoje mesmo você pode convidar Jesus, Maria, vão lá na minha casa, na rua tal, casa número tal, visita a nossa casa. E para transformar, o casamento em matrimônio, é preciso que Jesus esteja. Talvez não transformou ainda na nossa família, lá na nossa casa. Por quê? Porque nós não entendemos o sacramento do matrimônio. Não recebemos essa graça, não acolhemos essa graça. Talvez muitos assim se casaram, na igreja, mas não acolheram a graça do matrimônio. Porque Jesus precisa estar lá, essa aliança não é só nossa, do casal, mas é dos três, do Senhor junto com nós. E outra coisa também que eu pensava aqui, que muitas vezes a gente vai trazendo essas talhas e às vezes um de nós quer desistir. Já não aconteceu isso com vocês? Nas suas famílias, não estou falando só do esposo, da esposa, mas até dos filhos. Às vezes olham para a família e pensam assim, meu Deus, vou desistir de rezar, vou desistir de pedir a Deus a graça do meu pai e da minha mãe se entenderem. Ou talvez a esposa quer desistir e diz assim, não, vou desistir agora. Mas aí o outro precisa estar firme para que essa talha passe por Jesus e chegue até o mestre, o chefe dos serventes. E muitas vezes também a gente vai buscar água para ser transformada em vinho, mas a gente vem blasfemando. Porque, isso é impossível Deus fazer. Como que vai acontecer essa providência se isso aqui é água? Eu estou vendo que é água. Como que isso aqui vai virar vinho? Muitas vezes acontece isso na nossa casa. Acontece isso em todos os relacionamentos lá em casa. Às vezes numa questão financeira, às vezes com os filhos, muitas vezes com a esposa. Mas como que vai mudar essa criatura? Esse esposo, essa esposa, como que vai mudar? E às vezes a gente sabe o que quer fazer? Eu nem vou buscar essa talha. A gente não quer fazer a nossa parte. A gente não quer fazer tudo o que o Senhor diz. Tudo que o Senhor nos manda, que a Virgem Maria nos ensina. A gente deixa para depois. Diga para o seu irmão, você deixa para depois, irmão? Pergunta, você deixa, você já deixou para depois, irmão? Nós corremos um alto risco no deixar para depois. É como se a gente colocasse o pé no atoleiro, entende? E vai saber se nós vamos conseguir sair ou se nós vamos se atolar mais. Como Maria movediça, não é? Eu nunca botei o pé, nunca vi assim, Tipo, de verdade, assim. Mas é como se fosse, botar o pé sabe se você vai conseguir sair de lá? Assim é o deixa para depois. E a gente vai empurrando com a barriga, a gente não acredita no Deus providente que a gente tem. No Deus que transforma a água em vinho. Qual que é a sua água? Qual é a água que precisa ser transformada no vinho da alegria? Qual é a água que você, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como jovem, precisa que Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo transforme em vinho? Pensa um pouquinho, fecha um pouquinho seus olhos. Qual é a água lá da minha casa que eu preciso que o Senhor transforme? Que o Senhor transforme em vinho. Pensa um pouquinho.
Qual é a água? Diz para nosso Senhor: Senhor, transforma essa minha água em vinho. 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 Não deixe para depois. Pode abrir seus olhos. E olhe só, hoje, já há uns dias eu ouvi, né, uma formação, e eu fiquei com algumas coisas muito fortes no meu coração, e eu queria me dirigir especialmente aos jovens hoje aqui. Jovens, solteiros, que namoram, que desejam um dia namorar, ou que estão namorando com a sua vocação. Seja ela, né, ao matrimônio, ao celibato, à vida religiosa. Existe um Salmo 118, que tem um versículo que diz assim: a minha alma está na palma das minhas mãos. O que significa esse versículo? A minha alma está na palma das minhas mãos. É uma alma que tem domínio de si. Domínio de si. É uma alma que deixou Deus dominar. Deixou Deus moldar essa alma para que ela se dominasse. Deixou Deus realizar essa graça. E num casal que vive hoje, ou num casal que, né, pretende se casar um dia, a necessidade de um domínio de si é muito, 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 muito grande. Por quê? Porque muitos de nós somos dominados por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós gostamos, por essa casquinha que são os nossos sentimentos, né? Muitos de nós são dominados por isso. E muitas vezes sentimentos de preguiça, de um egoísmo grande, de pensar assim em si, né? Prejudica muito o outro. Às vezes até a outra pessoa ela não sabe disso. Ela nem entende, ela só fica com raiva do abençoado ou da abençoada que tem do lado, né? Porque é muito preguiçoso, porque qualquer coisa desiste, porque tudo reclama, porque está sempre cansado, porque só pensa em si. Então, esse domínio de si, ou está sempre irritado, ou de repente, né, aquela explosão. Então esse domínio de si é muito, muito, muito importante e prejudica, acaba muitas vezes com o relacionamento. Então, quando assim as pessoas começam a se conhecer, e digo isso assim por nós, né, pelo nosso namoro, assim, é tão importante a gente conhecer o outro, que a gente não tem tempo para muitas coisas além disso. Porque a gente cai facilmente em dois erros, dois extremos. Você tem um anseio tão grande de encontrar alguém que você acha que está tudo bem com aquela pessoa. Ela pode ser assim, olha, a pessoa grosseira, tudo, mas nossa, mas você queria tanto, tem um anseio tão grande para casar, que esse anseio cobre tudo os defeitos, nossa, maravilhoso, deixa para depois. Isso a gente vê depois. A pessoa, assim, ela tem um gosto avesso ao teu, mas deixa a gente ver depois. E geralmente, nesses casos, a gente coloca as outras coisas antes, né? Intimidades, relações sexuais, e aí a gente deixa para depois aquilo que realmente importa, que é conhecer. Esse é um extremo. E o outro extremo é aquela pessoa, assim, Adão, que ela quer encontrar a pessoa perfeita. Não tolera o mínimo defeito. Uma tolera tudo, deixa para resolver depois. Depois a gente vê. Quando a gente casar, muda. Sabe essa história? Muda. A pessoa se transforma quando casa, sabe? É entrar na igreja, o padre, né, realizar o rito sacramental, a pessoa transformou-se. Se tornou outra. É verdade isso, não é? Quem já é casado? É ou não? Se transforma, se torna outra pessoa? Como é que é? Se transforma outra pessoa? Se transforma outra... Avisem os jovens disso. Se transforma outra pessoa? Não.
não se transforma. Vocês escutaram aí, meninos? Não se transforma, gente. O sacramento do matrimônio é uma graça transformadora realmente. Mas a pessoa, ela não muda. Aquilo que é bom se torna ainda melhor, se intensifica. Mas aquilo que é menos bom, muitas vezes se torna pior. Porque se torna mais intenso, é um convívio mais intenso, a gente tá ali junto e tal, e pá. Então, esses dois extremos. Por isso que o chefe dos serventes falou que o costume é primeiro o vinho bom. Porque no começo do casamento o vinho é tudo bom. É minha queridinha, amadinha. Os bichinhos são tudo pequenininhos. Cheirosinha. Passarinha. Depois o vinho vai azedando. Vai virando aquele vinagre. Sua vaca não fez almoço hoje. E tudo vai assim, né? Os bichos vão crescendo. O seu boi, seu elefante, o que tá fazendo hoje aqui em casa? Não trouxe isso, não fez aquilo, não faz nada pra mim, né? É assim, no começo tudo é bom, né? Então esse outro extremo assim da pessoa perfeita. Eu não tolero uma vírgula, porque eu tenho que encontrar a pessoa perfeita. Gente, a pessoa ideal, perfeita, ela só está na nossa ideia, tá? Ela não é real, ela não existe. Porque se ela existisse, né, talvez eu e você também seríamos sem defeito. Mas alguém que não tem defeito, levanta a mão. Então, gente, pessoa perfeita, só Deus é perfeito. Ele tem um convite para nós, sede perfeitos como o Pai do Céu é perfeito. Nós caminhamos buscando essa perfeição, mas a encontraremos quando contemplar a face de Deus lá no céu. Então, esses dois extremos. Ou você não tolera nada, ou você tolera tudo, porque teu pensamento tá focado. É casar e meus problemas se acabaram. É aquelas soluções... Tabajara, é. Então, nós não podemos deixar para resolver depois. São dois extremos que são muito perigosos. Muito perigosos. E a pessoa, ela não muda. Aí, o que se ouve muito? A gente falava muito quando a gente namorava assim. Eu dizia para Adão assim: Adão, eu nunca quero que você chegue um dia e me diga assim: eu não conhecia esse teu lado. Eu não sabia que você era assim. É, não é? Sou proibido de falar isso. Aí eu dizia para ele assim: pelo amor de Deus, eu nunca quero que você me diga uma coisa dessa. Então já fique vendo bem quem eu sou, né? Veja bem se dá para ser assim, porque aí chega lá num ponto da vida, a pessoa diz assim: ela mudou. Ela não era assim. Sabe aquele que casa assim achando, deixa pra depois? Muda, assim, isso muda depois. Ai, deixa pra depois, vamos casar. Ela casou. Aí chega lá no ponto, ela mudou. Ela não era assim. Ela não fazia isso. Ou ele não era assim. Agora ele tá um grosso, estúpido. Não mudou. Não mudou. E já apresentava esses indícios. Talvez o seu olhar é que estava meio assim, nublado por aquele desejo ansioso. Entendeu? Uma viseira, só focado no, né? Então não muda. É porque não foi lançado o nosso olhar sobre isso. Nós não estávamos focados em descobrir, em conhecer a pessoa. Esse é o problema do sexo fora do matrimônio. E a igreja como mãe, sabe, mãe? Quem tem mãe aqui? 100%, né? Graças a Deus, ninguém nasceu num repolho. Mas assim, ó, mãe cuida. Cuida ou não cuida? Mãe diz assim, aí balança e pega e dá mamar, né? E agasalha e põe isso. E leve um agasalho porque vai chover. Tá um solão de repente, né? Tá de meia hora, despenca o mundo em chuva. Ai, bem que a mãe tinha razão. Mãe cuida, a igreja faz isso. A igreja diz assim, ó, namoro não é momento de viver a relação sexual. Por quê? Porque aí a gente cai facilmente nesses dois extremos. A gente quer casar, não consegue enxergar nada, né? Só vê o lado bom, pra cama é bom. Só vê o lado bom, não enxerga o que a pessoa é, como que a pessoa... Quais são as reações da pessoa, né? Porque a ação é uma coisa. Tem uma ação aqui de cuidado, aí ela me vem com algo assim que me irrita, eu vou ter uma reação. Eu não sei se minha reação vai ser assim, ou vou continuar assim. E a reação é que revela realmente quem nós somos. As nossas reações é que nos revelam.
se temos um domínio de nós mesmos ou não. Então, namoro, meninos, Guilherme, Pedro, meninas, né, quem, né, tem essa intenção, que está nesse tempo, novena, nessa espera, né, dia de Santo Antônio chegando, né? Começar a trezena de Santo Antônio. Namoro é esse tempo que nossa mãezona igreja nos ensina a conhecer assim quais são as reações dessa pessoa, a conhecer qual que é o temperamento dessa pessoa, a conhecer como que é esse temperamento. Eu já sei que o Adão, né? O Adão é um colérico raiz, então é fogo na roupa, né? Lá em casa eu sei que assim, ou eu, né? Se eu riscar um fósforo no fogo, o que vai acontecer? Corro o risco de queimar a casa inteira. Então eu tenho que jogar uma terra nele bem bastante, que a terra apaga o fogo, né? Se for bastante. Então a gente tem que se conhecer. Então o que a gente faz, né? A gente nem procura saber disso. Depois casa, daí vira aquela coisa, daí vai lá, né? Coitado dos pais, não dá mais, mudou, é outra pessoa. Não é, irmão. É só você não lançar esse olhar sobre a pessoa. Porque você estava focado em outras coisas que não era o ideal. Não era o tempo daquele conhecimento. Então é muito importante isso. Muito importante. E isso dentro de um namoro e muito mais dentro do matrimônio, porque no matrimônio tudo se intensifica. Tudo. Olha para o seu irmão e diz isso é uma verdade. Olha só, a gente falava isso, daí ouvindo essa formação, né? A médica, a psicóloga lá cristã, dizendo assim, no matrimônio tudo se intensifica. Eu disse, glória a Deus, Senhor. Obrigada, é verdade mesmo, sabe? Então olha para o seu irmão, sua irmã e do lado, assim, no casamento tudo se intensifica. No matrimônio. No matrimônio tudo se intensifica. Só você pode pensar. Tudo se intensifica. E tudo precisa ser resolvido com diálogo. Desde o namoro. Mas o que a gente tem de ideia de diálogo? O que é diálogo para vocês? Só a mulher falar. Não. É verdade. Calma aí, eu só meio. É verdade. Elas, né? Às vezes elas acham que nós somos aqueles orelhão antigos. Só para escutar. O que é diálogo? O que é diálogo? Conversar. Não, a gente não sabe o que é diálogo. A gente acha que diálogo, assim, é duas pessoas exporem as suas ideias e aí vem quem tá certo. Não é? Então, vamos ver aqui. Vamos expor aqui a ideia. Por que você fez isso? Do Adão expor. Vamos ver quem tá certo agora. É achar a razão, certo? Mas isso não é diálogo. Isso é jogo de tênis, entendeu? Jogo de tênis, vocês já viram jogo de tênis? Como que é? O jogador faz o Guga aqui, vai fazer né? Então, no jogo de tênis, o que a pessoa faz? Ela joga a bolinha para o outro joga para não ir na raquete do outro. Por quê? Se não for na raquete do outro, é ponto para ela. Vocês nunca assistiram jogo de tênis? Mas no jogo de frescobol é diferente. Vocês já jogaram frescobol? Já viram? Poxa vida! Meu Deus. As modernidades não chegaram por aqui. Frescobol tem a mesma raquete, uma raquete semelhante, né? Não é a mesma do tênis, mas é uma raquete também. E bolinha. E o que você faz? Tuf. Nós podíamos até ter trazido, nós temos em casa. Então, o frescobol, quanto mais você mirar e acertar, mais gostoso o jogo fica. Mais pontos a gente faz juntos. É um jogo que a gente, assim, se harmoniza. E no tênis é um jogo que a gente se rivaliza. Então, o seu casamento, ou você deseja ter um casamento tênis ou frescobol? Pergunta aí, você que é casado, para essa pessoa que está do seu lado, que há não sei quantos anos está com você, né? Deus te presenteou, tênis ou frescobol? E aí dele, Não, porque ela falou, né, casou com um colérico raiz. Vocês não pensem, não se irrita, né? Porque às vezes verem a Josi aqui sempre faceira, sorriso bonito, né? Mas lá em casa. Só às vezes. Quer ver? Ó,
Às vezes está pegando alguma coisa na geladeira, a Josi está lá na sala. E ela diz assim, derramou açúcar na geladeira. Meu Deus, como é que essa mulher não chega? As mulheres têm uma visão ampla da coisa, assim. Sim. Parece até que elas adivinham as coisas, não sei como, assim, né? Deixou alguma coisa fora do lugar, então não dá para provocar a Josi. Hoje aconteceu assim, veja se na casa de vocês não tem nada parecido. Aconteceu que sumiu um carregador de celular de cima de um balcão lá. Onde que você pegou esse carregador? Onde que você colocou esse carregador? Eu disse, não, eu tenho certeza que eu não guardei esse carregador. Não, mas sumiu e agora eu estou precisando. Onde que está o carregador? Adão, eu não peguei o carregador. Não, você pegou. Adão, pense um pouco. É que ela guarda muito rápido as coisas. Se ela vê assim, alguma coisa fora do lugar, sempre tá tudo bem arrumado. Aí você guardou o carregador, se não se lembra, você guardou. Olha que eu não estou querendo me justificar, né? Mas olha se não acontece isso. Eu disse, Adão, pense um pouco. Não tá naquela gaveta lá do quartinho do fundo? Não. Adão, então pense, você deve ter colocado no carro. Aí o Adão saiu assim. Eu coloquei no carro. Gente, eu não guardei e eu ainda sabia onde é que ele tinha guardado. Vocês passam por isso às vezes? Ó, Andréia, ó, é fácil. Eu vim pra cá sem saber onde estava a carteira. Foi a lugar do Isso é normal. Isso é normal, né? Adão, a garrafa tá em cima da mesa. Não tá, eu já olhei por ti. Adão tá ali em cima da mesa. Eu queria outro. Mas isso acontece, o homem tem esse olhar focal, né? A mulher, ela tem uma visão mais ampla mesmo. Deus fez, né, essas maravilhas em nós, assim. Mas o homem, ele tem essa... Por isso que a mulher também enxerga se o homem se ajeita ou não se ajeita, né? Porque também o homem fala que ama a esposa no jeito que ele se ajeita, né? Se é um homem também que não troca meia todo dia, chega de noite, tá aquele chulé do quarto, aquela coisa feia, né? Uma coisa assim, homem também precisa se ajeitar. Às vezes o homem espera só da mulher, que ela ande bonitinha, batomzinho, roupinha bonita, tal, bundudinho. Mas assim, o homem também precisa se ajeitar, né? Falar aí pros homens aí. Às vezes ele anda com aquela cerola velha de quando casou, né? Amarelada ali os pingos de xixi e não troca aquela cueca, né? Hoje tem essas lojas, esses shopping 10 aí, né? Não estou fazendo propaganda aqui. Mas você compra ali, né? 3 cuecas por 20 e assim vai, né? Então tá fácil, né? Eu sempre digo pros meninos aí quando vão casar, troque todas as cuecas, com tudo cueca nova, meia nova, né? Ó, tá tudo lá. Mas tem o enxoval das meninas, né? A gente Tá faz tudo. enxoval, por que os meninos não podem O caprichar, Tatu né? quando casou, né? Nós tivemos uma conversa assim, né, Tatu? Aí sim, não vai chegar. Não vai chegar aquelas cuecas só cocóis ali, ô meu Deus do céu. Que daí faz mal, né? Aí aconselhei Tatu, troque as meias, troque as cuecas, invista em você, homem, invista na tua esposa, no teu matrimônio, né? Mas valeu, né, Tatu? Já tem 2 filhos aí. O homem precisa também se ajeitar, se cuidar. E assim, o casal também precisa avisar, né? Se um tem mau hálito, gente, é terrível o mau hálito, né? Você conversar com uma pessoa com mau hálito, o marido precisa avisar se a esposa está com mau hálito, a esposa precisa avisar o marido. Uma coisa simples, né? Às vezes precisa tomar uma pastilhinha no bolso, um tic-tac, um house, uma coisa assim, né? E sempre escovando bem os dentes. Mas isso é diálogo. Se eu não conseguir chegar e corrigir a minha esposa, se eu chegar para ela, se eu não ter, né, a coragem de chegar e dizer assim, essa roupa aí não dá pra ir na missa, fia. Não, essa é pra dormir. Eu tenho que chegar e falar pra minha esposa, como que eu vou deixar ela sair passando vergonha na rua? Não dá. Ou eu vou deixar ela mostrar pros outros? Não, ela mostra pra mim. Então o homem precisa também ter precisa se acordar, precisa olhar para essa esposa, precisa dizer assim, tá aqui, vamos lá arrumar esse cabelo lá na cabeleireira, precisar uma margarina, alisar esse cabelo, entendeu? É porque o homem... Revele o segredo. O homem precisa ver também a mulher, né? Sovaco raspado, né? A mulher com os braços com esse pelão que ele deu, não dá, né? Precisa ver também essa mulher se ajeitar, porque às vezes assim, chega
chegou a conversar com a gente assim, nosso casamento está terminando, não é por quê? Mas nunca teve coragem de chegar e dizer, raspa essa perna, né? Passa ali uma gilete promoção na farmácia, tudo assim, né? Se cuida, dá uma lixada no carcanhar, né? As mulheres vão fazer a unha, deixa o pé de molho, né? Dá uma lixada, passa um creme, ou se não conseguiu passar durante o dia, pede pro marido passar um creme. Nossa, os homens adoram isso, né? Então, precisa ter esses cuidados. Agora já pensou um homem chegar fedendo cigarro para dar um beijo na esposa? Chegar fedendo cachaça perto da esposa, fedendo cerveja perto da esposa? Vai beijar uma boveia. Não dá assim, gente. Então o homem precisa também ter esses cuidados. Precisa desses cuidados de higiene, cuidado com o próprio corpo, cuidado do jeito que se veste. O homem precisa disso. Barba bem feita, se quer ter a barba comprida, cuida dessa barba, não deixa aí purgão grudado. Esses dias eu vi um homem que estava cheio de picão na barba. Não se cuida, gente, vamos parar a barba. Se quer deixar a barba grande, beleza. Quer aparar bem, deixa bem aparadinho, porque elas merecem. Nossa esposa merece. E tudo isso, né, que o Adão estava falando assim, é o que é o verdadeiro diálogo. Porque o diálogo não é a gente conversar para ver quem tem razão. O diálogo é nós nos abrirmos, sairmos de nós, abrir. Se nós não nos abrirmos assim com nosso esposo, com nossa esposa, como que nós vamos nos abrir com Deus? Então o diálogo é nós nos abrirmos, cada um sai de si para nós nos encontrarmos num lugar juntos. Ele sai dele, abre aquele túmulo lacrado que está lá cheio de coisas que ele gostaria de falar, de verdades que estão no coração dele, que ele queria revelar. É a esposa abrir o túmulo lacrado e revelar aquilo. Olha, eu não gosto disso. Tem esposas, tem vezes que a gente não gosta de determinadas reações, carinhos até. E nós precisamos falar isso para o nosso esposo, para a nossa esposa. Diálogo é nós sairmos disso. E no namoro, mais ainda, é o tempo. É o tempo de nós sairmos e nós mesmos falar dos nossos gostos. Porque o casal, ele precisa desejar a mesma coisa, ele precisa ter a mesma finalidade, senão não vai dar certo. Ele precisa lutar pelo mesmo fim. E a nossa finalidade qual é? Qual é a nossa finalidade? O céu. Qual é a nossa finalidade? O céu. O céu. Então, se a gente não lutar, porque qual outro fim nós temos na nossa vida? O dinheiro? O dinheiro é um meio que pode nos levar para o céu ou pode até nos afastar do céu. A família, ela é um meio que pode estar nos levando para o céu, nos tirando do céu. Mas Deus criou ela para nos levar para o céu. Então nós precisamos ter essa mesma finalidade. Olhar para o mesmo rumo. O casal precisa disso. Isso é um dos pontos que é necessário. Olhar para o mesmo rumo. Para o mesmo fim. Se nós não olharmos para o mesmo fim, nós não chegaremos juntos. Nós não chegaremos juntos. Nós precisamos alimentar a espiritualidade do nosso matrimônio. Porque se nós não alimentarmos, o casal que não alimenta a espiritualidade não vai saber o que é um verdadeiro prazer na sexualidade. Nós precisamos buscar o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia juntos. Nós precisamos rezar juntos em casa. Quantos casais que ficam tempos, meses sem confissão, não busca a confissão e talvez está em pecado, está tendo relação em pecado com a esposa. Nós precisamos, gente, ter uma frequência na nossa confissão. Nós precisamos estar puros, porque a nossa cama é um altar. É um altar. Nós falávamos outro dia aqui dos 3 altares que temos, que é o que? A mesa, onde nos alimentamos. Jesus falou, quantas vezes aqui na palavra parece que Jesus estava ceando, né, com seus discípulos. A mesa nossa é um altar. Como que você tem arrumado a mesa para sentar com seu esposo, com sua família, com seus filhos? Você tem sentado com a sua família na mesa?
Aí nós temos o altar da cama, onde acontece, né, a união, onde forma uma só carne. Tanto é que a gente estava falando do vinho, das bodas de Caná. Uma uva só não faz vinho, gente. Precisa no mínimo 2 uvas fazer um vinho. E para fazer vinho precisa tirar a casca da uva. Ela vai sair a casca. E nós precisamos arrancar, para eu ser uma só carne, nós sermos uma só carne. Nós precisamos arrancar as nossas cascas. E ali, quantas cascas nós vamos criando? E ali nesse altar que nós vamos cumprir a finalidade do sexo, que é a união e a geração de vida. Então, é o altar da mesa, o altar da cama, né, do leito nupcial, e é o altar da Eucaristia. Se nós não vivermos esses altares, nós vamos estar com uma perna quebrada. Como que a cadeira vai ficar? Como que nós vamos ficar em pé? Então nós precisamos disso, nós precisamos levar hoje, assim, aqui no nosso coração, esse pedido de Jesus para nós, e não deixar para depois. Não deixar para depois ser o melhor esposo, não deixar para depois ser o melhor namorado, não deixar para depois ser uma pessoa que reza mais. E assim, para finalizar, assim, né? Não deixar para depois conhecer o outro de verdade. E para finalizar, assim, ó, todos nós vamos ter que encontrar Jesus. Todos nós. Quem escolheu, quem decidiu pela vocação do matrimônio, vai precisar encontrar Jesus no seu esposo e na sua esposa. Ele será o seu Cristo. Se eu não consigo ver o Cristo aqui no Adão, eu não vou ver Cristo em nada, em lugar nenhum. Eu só vou receber Jesus na Eucaristia e comungar o corpo e o sangue de Cristo realmente, se eu ir transbordando esse olhar de Cristo através do meu esposo ou através da esposa. Ela será o teu Cristo. Ela será teu Cristo. Nós vamos todos ter que encontrar Jesus. Quem vai viver, optar, né, decidir pela vida religiosa, pelo celibato, vai encontrar Jesus ali no celibato, nessa entrega total. Então nós vamos ter que nos entregar a Jesus. Então não podemos mais deixar para depois. Vamos ficar em pé. Olha para esse irmão aí do seu lado e diz assim: vai ser preciso entregar sua vida a Jesus.